E nós vamos iniciar uma discussão aqui, né? Aprofundar uma discussão aqui sobre metodologias de avaliação de café que são utilizadas no Brasil. E a primeira que eu quero tratar com vocês é a questão comercial. Obviamente, o Brasil é um país muito grande, um grande produtor de café, e nós temos aqui influência de muitas metodologias, né? Então, vamos dizer assim, a metodologia internacional, a metodologia nacional, pela associação normativa, que nós vamos aprofundar, e o sistema comercial de classificação de café. E nesse momento, quando eu inicio com vocês essa fala de entendimento das práticas comerciais que acontecem aqui no Brasil para a compra do café, eu não quero aqui falar que está certo ou que está errado. O meu posicionamento aqui, ele não é julgando se poderia ser feito de um jeito ou ser feito de outro. A minha intenção é de relatar para vocês como acontece. E aí nós vamos discutir e vocês vão formar a opinião de vocês diante do que eu estou expondo, do que eu observo e diante daquilo que vocês também observam. Então, eu preciso muito que vocês me auxiliem nessa discussão, trazendo alguns exemplos, trazendo vivências, que isso tudo vai fazer com que esse conteúdo ele seja mais aprofundado, tá? Ele seja mais esclarecido. Então, eu peço que vocês, porque nós estamos, em função da gente estar gravando, eu peço que vocês, no momento de fazer uma intervenção, de falar, de perguntar, de trazer um depoimento, que abram o microfone e que falem. Não mande pelo chat, não, porque o chat complica a questão da gravação, tá? Então, nós vamos iniciar. E a primeira que eu quero trazer para vocês aqui, como eu disse, né, é as questões comerciais. E como eu já havia dito, nós temos produção de café na maior parte dos estados brasileiros, dessa região central, vamos dizer, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, tem produção em Goiás, tem produção em Rondônia, tem um pouquinho de produção no Mato Grosso, no sul, ali do Mato Grosso do Sul, em latitudes mais baixas, tem produção no Paraná, né? E existe uma característica muito importante que vamos dizer, é necessário que a gente reflita sobre ela. Os produtores, são poucos os produtores que fazem a avaliação dos seus cafés, dos seus lotes de café na propriedade, antes de comercializar. São poucas as propriedades que têm laboratório dentro da propriedade, ou são propriedades onde os produtores contratam pessoas para poder fazer a avaliação desses lotes antes de comercializar. Ou seja, na maior parte, né, do café comercializado, a avaliação ela é feita por quem compra. A avaliação não é feita pelo produtor. O produtor ele se esmerila durante todo esse período de produção, né, de produção na planta, de colheita, de processamento pós-colheita, secagem, armazenamento, beneficiamento. Quando o lote de café está pronto, o máximo que ele faz é dar uma olhada, mas não tem um olhar técnico em cima dos padrões de classificação que esse café pode atingir. Quem faz isso é quem compra. Isso é uma questão geral. São exceções, são raras as exceções, né, de propriedades que fazem esse tipo de avaliação, de propriedades que conseguem ter esse raio-x da qualidade do café com o lote de café estocado na propriedade, né? E na nossa região não é diferente. Quem faz a avaliação do café são as empresas compradoras. E nesse item aqui, empresas compradoras, eu coloco as cooperativas, os armazéns gerais, as cafeeiras, corretoras, está tudo aí nessa mesma nomenclatura, tá? E, ao meu ver, isso é uma dificuldade muito grande que o produtor enfrenta.
a questão de ele não fazer a avaliação do café que ele está vendendo antes dele vender. Isso, para mim, é um ponto de dificuldade muito grande. Não sei se alguém concorda comigo com relação a isso. Alguém concorda? Alguém discorda? O que vocês acham? E aí, gente, ninguém acha nada? Vai permanecer todo mundo quieto? Só eu falando? Não entendi a pergunta. Repete para mim, por favor. A pergunta é a seguinte: eu estou dizendo que um dos grandes gargalos na questão comercial de café no Brasil é o fato de o produtor não fazer a avaliação do café dele antes de comercializar. Que ele deixa, que ele deixa essa avaliação para quem compra. Na visão de vocês, isso é fato? Isso é real? Isso realmente é um fator complicador da vida do produtor? Essa é a pergunta. Eu acho que é complicado sim, porque o produtor acaba não sabendo o valor do café que ele está comercializando direito. Pois é, isso aí é um dos pontos principais. Porque quando não se tem a informação correta, tudo que chega é verdade. Pensem nisso. Quando uma pessoa não tem uma informação acerca do assunto, a gente pode falar qualquer coisa, e tudo é verdade. Então, essa é uma característica. Quem faz a avaliação da qualidade do café do produtor rural é quem dá o preço no café dele. Ele não tem, hoje, a maior parte dos produtores, não tem um confronto dessas informações. Por exemplo, se ele chegasse, alguém chegasse para o produtor e falasse, seu café bebeu duro. Aí o produtor fala, não, eu bebi esse café, eu provei esse café na minha propriedade, isso aí é um café que bebeu mole. Não tem esse confronto. A única palavra que impera é um monólogo. É só quem avalia o café dele que faz isso para ele, na maior parte dos casos. Isso, para mim, é uma questão muito complicada. Tá? Professor, Pois não? como se diz, só comentando, argumentando o que eu acho sobre isso, num dia eu estava fazendo um curso lá no Senar e a moça falou, e tem toda a razão. Só que há um miticismo muito grande em cima disso, do provar café, do provar o café. Que tem que ter o dom, que tem que saber, que é muito especial, não é qualquer um que faz. E isso é pura uma ilusão criada. Isso é mentira. Olha, historicamente, o provador de café é quase um semideus. Sabe? O provador de café, as pessoas, é um negócio muito complicado. E não é assim. Ô, Zé, se nós todos... eu gostei dessa... Pode falar, Pedrão. Pode falar, Pedrão, pode falar. Então, aproveitando o gancho aí, gostei muito dessa fala aí, porque eu tive a oportunidade de fazer a matéria lá quando a gente ainda estava no presencial, né? Uhum. E é lógico que a gente não tem, assim, quem só fez a matéria, não trabalhou e não deu prosseguimento nisso aí, não vai ter aquela puta a desenvoltura. Mas, por exemplo, com pouco de tempo que eu acompanhei, hoje eu consigo identificar, assim, se tem um verde, se tem um aroma acético. Então, assim, o produtor, ele carece do mínimo. E o mínimo, ele não é inacessível, sabe? Exato. A pessoa conseguir, pelo menos, identificar o que é um bebida dura, um óleo, o que é um sabor estranho. Ele não precisa saber aquele monte de analogia, de sabores, de aromas, mas precisava saber, pelo menos, assim, um ou outro detalhe para ele não se ver porco, né? Exatamente. Então, Pedro, o seu depoimento é fantástico. E falando o que o Eduardo, e reforçando o que o Eduardo disse, historicamente existe esse conceito do provador semideus. Ninguém pode conversar, que ele... Sabe, não tem nada disso. Todo mundo pode provar café. São raras as exceções das pessoas que não podem provar café. Quem tem dificuldade de provar café é quem tem dificuldade com cheiro.
de perceber aroma, é com o nariz. Mas olha, é uma questão de técnica, é uma questão de treino. E aí, geralmente, o que o provador fala é algo que é escrito na pedra. Ninguém pode desfalar. E, na realidade, não é isso. Sabe? É muito importante que haja a disseminação dessa informação, que todos podem ser. Todos são capazes de ser. Alguns com maior facilidade, outros com menor facilidade. Vamos fazer uma analogia. Todos vocês aqui aprenderam a andar de bicicleta subitamente, rapidamente? Foi lá, pegou a bicicletinha, tirou as rodinhas e saiu andando? Quem fez isso da classe? Quem fez isso? De vocês. Quem andou de bicicleta de maneira súbita? Algum de vocês fez isso? Alguém fez? Eu não fiz. Eu não. Mas vocês podem ter certeza que alguns tiveram mais facilidade que outros para andar de bicicleta. Vamos falar da direção. Dirigir um carro. Alguns tiveram facilidade maior, outros não. Para poder dirigir o carro, hoje são motoristas muito hábeis, motoristas responsáveis, mas tiveram que passar por um treinamento maior. Então, a questão da prova do café, Eduardo, e demais colegas, é uma questão de treinamento e método. E todos podem fazer, inclusive os produtores. Só que, infelizmente, eles não acreditam nisso. Eles duvidam da própria capacidade. Porque tem esse conceito do provador língua de ouro, né? Aquele cara, quase um semideus, que só ele no mundo é capaz de provar café. E as coisas não são assim. As coisas não são assim. Então, para a gente começar a conversar com relação a essas questões de prova de café. Eu vou falar mais sobre isso. E numa dessa, o produtor, ele é penalizado, ou melhor, ele fica à margem das informações, porque nem tudo é falado para ele. Por que nem tudo é falado para ele? Porque são muitos lotes de café, num período muito curto, e não tem como fazer uma avaliação requintada no primeiro momento. E no primeiro momento, o que o produtor faz? Ele beneficia o lote de café dele, e esse lote de café é trazido uma amostra de 1 quilo, 800 gramas. De cada saco de café que ele vai beneficiando, ele retira uma pequena amostra, uma pequena subamostra. E essa subamostra vai compor a amostra, 1 quilo, 1 quilo 200, que seja. E essa amostra do lote, ele traz para o armazém. Uma questão muito importante que nós temos que observar. Eu não sei se isso aí já aconteceu com alguns de vocês. Eu tenho relatos de produtores, meus amigos, alguns amigos mais próximos, alguns produtores que participam dos nossos eventos, que vão ao laboratório, que estão próximos, me falaram assim: Zé Marcos, eu peguei o mesmo lote de café, coletei 5 quilos de café, deixei 1 quilo de café em cada, não foi 1 quilo, foi um pouco menos. Eu deixei um tanto de amostra, 700 gramas, em cada armazém. As avaliações foram todas diferentes, não teve nenhuma igual. Isso é um ponto crucial nesse sistema sistema de classificação comercial. Isso aí é um ponto crucial nesse sistema de classificação comercial. Ficou até bonito, até rimou. E por que isso acontece? Alguém pode me dizer? Por que essa discrepância acontece? Primeira pergunta. Algum de vocês já se deparou com essa situação? Já viu um produtor, ou até familiares de vocês, pegar a amostra do mesmo lote, levar para 3, 4, 5 lugares e as respostas serem diferentes? Alguém já passou por isso? Tá, Zé. Já, né? Mais alguém? Eu já vi essa situação em casa, já aconteceu já. Perfeito. Então, isso não é raro. Isso é real, isso está ao nosso lado. Isso acontece com frequência. Agora, por que isso acontece? Algum de vocês pode me explicar?
Por que isso acontece? Eu vou dar um chute no que eu acho. Que pode ser que o classificador lá, às vezes, está com muito serviço para fazer, ele quer render mais. Experiências prévias dele, quem está provando, quem está classificando o café pode gerar algum resultado diferente. Sabe, Ou até Eduardo? mesmo a mistura de lotes, tudo. Se o produtor colher o lote, todos os lotes misturados, na hora de limpar, pode ser que tenha ocorrido cafés diferentes. Nós vamos pensar que o produtor pegou o mesmo lote, fez a amostragem adequada e levou para pontos de avaliação, pontos de comercialização diferentes, e as avaliações foram diferentes. E não houve mistura de lote. E vamos pensar que todos os lotes foram provados. Por que isso acontece? Acontece por conta disso aqui que eu vou postar para vocês. Ó. Isso também é característico, depois eu volto nisso. Acontece por conta desse slide aí, ó, dessa informação que está no slide. É porque esses locais de classificação de café, eles não são padronizados entre si. O que nós estamos falando é de metodologia, é de regra, é de protocolo. E a empresa A, que é a concorrente da empresa B, que é concorrente da empresa C, e que é concorrente da empresa M, exatamente o que o Pedro disse. São empresas que têm protocolos individuais, protocolos internos. Então, isso leva a respostas diferentes. Vamos fazer uma analogia. Se nós vamos deslocar o carro do centro de Muzambinho, lá de frente à prefeitura, a missão é: pegue o carro, saia da prefeitura de Muzambinho, contorne a praça, vá de Terceira até no semáforo da descida da Raul Soares, depois você vá de Segunda até no Trevo, e aí você vai subir o morro da Escola de Primeira até atingir o laboratório de café. Isso é uma regra. Vou relembrar a regra. Você vai sair da porta da prefeitura, contornar a praça, e assim que atingir aquela rua, você vai de Terceira até no semáforo. Para no semáforo, espera abrir e desce de Segunda. Do semáforo, para quem não conhece Muzambinho, é aqui no centro. Até no Trevo, assim que atingir o Trevo, vai de Primeira até a torrefação. Isso é uma regra. Se vocês pegarem, e todo mundo com o mesmo carro, o carro seria o café. O protocolo seria o caminho. Se todos vocês pegassem o mesmo carro, fizessem o mesmo circuito, colocassem a mesma marcha, passassem pelo mesmo caminho e atingisse o mesmo ponto final, o consumo seria semelhante, não seria? Ou tenderia a ser semelhante? A questão do café é essa também. Se nós dermos só ponto inicial e ponto final, a gente chega para uma pessoa e fala assim: você vai pegar o carro na porta da prefeitura e vai para a torrefação. O camarada pode fazer esse caminho, como ele pode pegar a rua de baixo, como ele pode resolver passear, ir lá no cemitério, ir lá no almoxarifado da prefeitura, que é do outro lado da cidade. Ele pode dar umas voltas no bairro da cidade, ele pode parar por mais tempo, ele pode fazer como ele quiser. Ele pode atingir a torrefação passando por outros caminhos. Ele não precisa entrar pela portaria de baixo, ele pode entrar pelo setor de pecuária leiteira da escola lá do Alto Catapará. E ele vai atingir o ponto final do mesmo jeito. Mas o consumo vai ser o mesmo? Obviamente que não. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, que essa discrepância no resultado, tanto na classificação física quanto na classificação sensorial, essa discrepância, ela acontece em função dessa despadronização no preparo das amostras. E essa despadronização, ela acontece no café cru, ela acontece na torração, e ela acontece na prova de xícara.
E esses erros, ou melhor, não vou chamar de erro, não. E essas variações, elas levam a resultados que são somados, que são complementados, um pelo outro. Ou seja, se fizer uma mudança no preparo, isso vai influenciar na torra e vai influenciar na sensorial. É por isso, crianças, que há essa discrepância infinita, grande, representativa, significativa, nos resultados de avaliação de um café entre os compradores, porque os padrões são diferentes. Deixa eu detalhar para vocês. Aqui tem um conjunto de fotos aqui. Ó. Café brocado, café quebrado, café concha. Eu vou explicar todos esses defeitos para vocês. Esse aqui é o concha e esse aqui são os mal granados. Aí existe uma série de outros defeitos. Existe o defeito preto, o verde, preto verde, o ardido, paquetado, brocado sujo. Os defeitos que são intrínsecos, existem também os extrínsecos, né? Que é pedacinho de pau, que é café coco, que é o café em coco, que também é um defeito grave, o café marinheiro, que é o café em pergaminho, quando ele presente em lote de café beneficiado. Então, existem locais que o produtor, que o classificador, no momento de preparar o café, no momento de torrar o café, ele retira todos os defeitos. Defeitos graves e defeitos leves. Retira tudo. Existem locais que esses defeitos não são retirados, que a prova, que a degustação é feita com a presença de defeitos no lote. E existem locais que retiram parcialmente. Existem locais que retiram os defeitos mais severos, mas não retiram todos os defeitos. Tem de tudo. Tem lugar que só tira defeito extrínseco, coco, pergaminho, marinheiro, pedra, pau. Tem local que retira os extrínsecos e parte dos intrínsecos, no caso, preto, verde e ardido. Tem local que retira tudo. E a resposta sensorial vai ser a mesma? Não. Isso aí eu estou falando do café cru. E eu não estou falando, eu repito, eu não estou falando que as empresas estão agindo de maneira errada, porque não existe uma regra. É um padrão interno. É definição da empresa. Tá certo? O produtor que tem que escolher se leva para determinada empresa ou não leva. Se ele concorda com a forma com que o café dele é classificado ou se ele não concorda. Então, se ele não concorda, ele não leva. A decisão é dele. Mas para isso ele precisa ter ciência das questões. Tá? Então, isso com relação ao preparo da amostra, ao preparo do grão cru, tá? Com relação aos defeitos. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Alguma consideração? Posso continuar? Então, vamos falar um pouquinho da torra. Então, vamos imaginar. O café foi preparado e todos os grãos defeituosos foram retirados. Extrínsecos e intrínsecos. Os defeitos graves e os defeitos leves. Foram todos retirados. Só existe grão sem defeito, grão normal na amostra de café. E aí esse café foi submetido à torra. E aqui tem um esquema de torra. Aqui tá. Aqui é uma curva simples que tem como referência a intensidade, né, da acidez em cor-de-rosa, do aroma em azul, do corpo em verde e do sabor de queimado, que é essa cor amarronzada. A intensidade dele à medida que se aumenta a torra. Torra mais escura, torra mais clara. Ou seja, a torra que nós usamos para fazer a classificação sensorial do café, ela está aqui entre as 6 e 7, que é a avaliação, que é o ponto de torra da classificação oficial brasileira, que é também o ponto de torra dos padrões comerciais,
eles fazem uma torra mais clara, e na metodologia internacional, ela está aqui, ó, entre esse 8 e 9, tá? Não é muito claro e também não é muito escuro, está entre 8 e 9. Nesses dois pontos aqui, nós estamos falando aqui, ó, aproximadamente. Aqui nós temos essa característica de acidez alta, aroma intenso e corpo ainda crescendo. O corpo é aqui, ó, essa linha do corpo. Ele ainda tem mais a expandir. Então falta corpo. E nessa torra não se percebe sabor de queimado. E aí uma questão muito interessante. Não foi falado do tempo de torra, não foi falado de temperatura do café ao longo do processo de torra, minuto a minuto. Tá? Então aqui, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Temperatura ambiente, café até em torno de 120 graus. Aqui, ó, o café vai estar em torno de 140 a 150 graus. Depois ele expande. A expansão, vocês vão ter uma aula de torra de amostras, inclusive essa aula vai ser também utilizada na disciplina de industrialização, que a reflexão é a mesma. Aqui já houve uma expansão. Observe que já tem um aumento no volume dos grãos de café. E essa expansão ela acontece em torno de 170 graus. 170 e aqui o café já está beirando 180, 190. E aí ele prossegue a torra até atingir esse ponto de carbonização no momento que ele extravasa o óleo do conteúdo celular. E aqui o café já virou só carvão, dá para escrever no quadro com ele. Então não existe uma referência para tempo de torra. Esse café vai torrar quanto tempo? Se esse café torrar mais claro, num tempo mais curto, a acidez é explosiva, o corpo é baixo. Entende? Se esse café demorar muito para torrar, ficar torrando 10, 12 minutos, até mais, 15 minutos, ele tem a diminuição do corpo e a diminuição da acidez. Se esse café torrar de coloração, passar para uma coloração mais escura, um ponto de torra mais intenso, aparece sabor de queimado. E aí, qual é a regra de torra? Esse café vai torrar por quantos minutos? Qual a temperatura de entrada do café? Temperatura de entrada do tambor? Qual o tempo de torra? Qual o dinâmico de temperatura? Qual vai ser a temperatura minuto a minuto? Qual a curva de torra que vai ser empregada nisso? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês com esse monte de perguntas, com esse monte de informação? Na torra, pode existir uma mudança significativa no perfil sensorial de café. Se uma torra for muito rápida, esse café tende a apresentar uma acidez explosiva, que chega a incomodar na salivação da boca. Ela vai apresentar uma doçura menor e vai apresentar um corpo menor. Aí o provador vai falar, esse café não está doce. Em algumas situações de acidez intensa, essa acidez pode levar a uma sensação, não que seja, mas uma sensação de secura de boca. Um excesso de acidez, uma acidez muito intensa, muito pungente, pode dar uma percepção de secura de boca. E o provador fala, nossa, esse café está secando a boca, você está com a boca de astringência. Fala que é um café bebida dura, enquanto seria um café bebida mole, e ele só apresentou essa característica de entendimento do produtor, do degustador, equivocado, de ser uma astringência, porque foi uma torra muito rápida e fez a acidez subir demais. Entende? Então, nós vamos ter uma aula de torra específica, mas é só para vocês entenderem quão intensa é a variabilidade do perfil sensorial de um café por conta de curvas de torra diferentes. Então, vamos somar as mudanças na curva de torra, tempo, temperatura, cor do café, ponto de torra. Vamos somar isso ao primeiro fator, relacionado ao preparo do café. É com defeito? Quais defeitos? Tem todos os defeitos, ou parte dos defeitos, ou nenhum defeito? A essa variação, nós vamos fazer a variação da torra. É torra clara?
é torra escura, é torra rápida, é torra lenta. Percebem? E não tem quem defina. Por quê? Porque isso é critério da empresa. Agora vamos falar, o café está torrado. Depois que esse café está torrado, ele descansa. Ele passa por um processo de perda de CO2, porque o processo de torra leva a pirólise, a quebra em alta temperatura. Quebra de quê? De substâncias, de moléculas de reserva, de carboidratos, que estavam armazenados no endosperma, como reserva nutricional do embrião, e isso foi quebrado na torra, nessas reações de pirólise, de quebra em alta temperatura, e isso converteu em doçura. Isso converte em açúcares de cadeia curta, que a gente consegue perceber a doçura. Diferente dos açúcares de cadeia longa, que tem poucos pontos de conexão. Então a gente consegue perceber doçura. Quanto tempo foi deixado esse CO2 sair do grão de café, antes dele ser provado? Por que eu digo isso? Porque a presença do CO2, provar um café recém-torrado, naturalmente a gente vai ter uma aspereza na boca, a boca vai secar. É uma sensação desconfortável. Eu espero ainda poder mostrar isso para vocês. Pegar um café, torrar no dia anterior, pegar esse mesmo café, torrar no mesmo dia e colocar os dois na mesa. Vocês conseguem perceber nitidamente a diferença entre eles. Como que é feito? O café descansa? Ele descansa quantas horas? Ele descansa 24 horas? Ele descansa 12 horas? Ele descansa 8 horas ou ele não descansa? Torra, do jeito que torra, moe e vai para a mesa. Eu já vi empresas que o camarada torra o café, nem esfria direito, já moe e já põe água quente. O que acontece com essa camada de grãos na xícara? Boia, fica até essa grossura assim, ó. Porque tem tanto CO2 dentro das células, dentro dos fragmentos, tanto CO2 dentro do fragmento, que esse fragmento boia, ele não afunda. E se esse fragmento boia, ele vai ocupar um volume no alto da xícara que impede de colocar água. E aí, quando a gente vai retirar essa espuma, esse sobrenadante, essa camada de fragmentos de café que estão boiando na xícara, olha o que acontece. Eles vão estar numa espessura tão grande que quando a gente tira, sobra pouca água. Consegue colocar pouca água. Quando se coloca pouca água, aumenta a concentração. E aí nós vamos ter uma bebida muito mais concentrada, uma bebida com um amargor muito mais intenso, e amargor de café, ele tem um limite. Quando ele está excessivo, tem que penalizar. Tá certo? Então são situações que a gente passa a refletir para justificar para vocês essa falta de padrão. E quanto essa falta de padrão, ela leva a uma diferença no resultado. Vou falar um pouco dessa última etapa aqui, ó, da prova de xícara. Primeira pergunta. Quantos gramas de café são colocados por xícara? Alguém tem esse número? 80 gramas? É o volume, não é? Oi? Não, 8 gramas. 9 gramas. É Mas 5% isso- do volume, não é? Da Isso, xícara. 5,5% do volume da xícara. Isso acontece na avaliação comercial? Não. Não. Como que acontece na avaliação comercial? No estágio que eu fazia lá, você pegava uma colherzinha bem cheia, jogava para moer, o que moía já ia para dentro da xícara. Exatamente. Entre uma xícara e outra, ou entre uma amostra e outra, tinha passava um pouquinho do café seguinte para poder descontaminar do café anterior? Sim. Passava? Isso é importante. Gente, Porque desculpa, não entendi. entre uma amostra e outra, você moe um café. Quando vai moer o café seguinte,
Esse café número 2, nós temos que julgar um pouquinho dele Para limpar. para limpar do anterior. E aí descarta Sim. esse. Isso fazia. Fazia sim. Isso é importante. Isso aí nós chamamos de expurgo. Mas não é todo lugar que faz. Então nós temos a primeira variação. A moagem, ela não é definida. Não se define qual é a granulometria predominante dos fragmentos. Geralmente, são moinhos daqueles que são acoplados ao torrador, com aquela manivelazinha assim, ó. A moagem, ela é muito desuniforme. Tem muitos grãos, tem, assim, fragmentos que são muito grotescos, muito grandes. Né? Não é determinada a quantidade de café por xícara. Não se trabalha por concentração. A concentração é o seguinte: nós temos que trabalhar, pelo menos o que diz a metodologia internacional, que é a nossa referência. Nós temos que utilizar 5,5% de peso em relação ao volume de xícara. Então, vamos imaginar que nós vamos trabalhar com uma xícara de 200 ml. 200 mililitros, que é o volume total da xícara. Quantos gramas de café nós vamos colocar nisso? 5,5 vezes 2. 11 gramas. Isso não acontece, pessoal. Não se tem uma preocupação com peso. E eu volto a falar, reforço o que disse. Na época de safra, é uma loucura o armazém. É o que eles podem fazer. Eles não fazem, não é porque não querem, é porque não tem condição. Chega 200 lotes de café por dia para provar. Preparar, torrar e provar. Todos os dias, durante 4 meses. Então é uma loucura. Mas vamos continuar falando das diferenças. Então, torrou o café, variações na torra, variações no tempo de descanso, variações na quantidade de café por xícara, variações no grau de moagem. E aí nós vamos colocar água. Alguns colocam a água até na tampa, outros colocam um pouco menos. Varia a concentração, varia a intensidade de corpo, de doçura, de acidez, de amargor, varia tudo. Às vezes a variação é entre as xícaras do mesmo lote. A outra pergunta: por quanto tempo deixa esse café descansar depois de colocar água quente? Tem gente que já coloca água quente e já agita, e já limpa. Tem gente que coloca água quente e espera 3 minutos, 5 minutos. Tem gente que na hora de fazer a retirada desse sobrenadante aqui, coloca a xícara até no fundo, coloca a colher até no fundo da xícara. Tem gente que mexe só por cima com delicadeza. Uma outra pergunta: depois da xícara pronta e vai iniciar a prova do café, qual a temperatura de prova? É provada a bebida quente, ou é provada a bebida morna, ou é provada a bebida fria? Por que eu digo isso? Porque o café varia as suas características de sabor à medida que há a alteração, a queda dessa temperatura ao longo do tempo de prova. Ou seja, quando o café está com uma temperatura mais elevada que eu digo em torno de 50 graus, 45, 50 graus, isso aí é em torno de 15 minutos após a colocação de água. Mais ou menos, uma média. Opa! Perdi aqui um minuto. Mudou alguma coisa para vocês aí? Ou não? Mudou alguma coisa na tela para vocês, gente? Não. Não, então tá. Porque a minha tela auxiliar aqui desligou, virou uma bagunça, agora já organizei. Existe uma variação. No momento inicial de primeira prova, em torno de 45, 50 graus, nós vamos avaliar características de sabor e finalização. Sabor central, finalização, o que fica na boca. À medida que a temperatura vai abaixando, vai diminuindo, a gente consegue aumentar a percepção dos defeitos. Ou seja, para se avaliar se o café tem defeito ou não, precisa provar frio, não precisa provar quente.
Eu provo quente se eu quero analisar características de qualidade. Caramelo, chocolate, cítrico, floral, frutado, mel, cana, que seja, baunilha. Bebida quente. Bebida fria, eu avalio se tem ou não defeito. Os armazéns provam quente, morno ou frio. Quanto tempo, em torno de qual é o tempo que o provador de café aguarda para poder provar um café, depois da mesa montada? Ele prova assim que já tem uma temperatura hábil para provar ou espera esse café esfriar? O que vocês acham? Eu acredito que já limpa ali e já prova, né? Que eles não têm muito tempo, né, para esperar. Pois é, por incrível que pareça, não é isso que acontece. O certo seria, porque pegaria o café com temperatura mais elevada e conseguiria perceber características positivas do café. Mas, habitualmente, o que acontece é que a prova do café é feita com a bebida fria. Eu já me deparei com situações que a mesa é montada depois de 45 minutos que o provador vai na mesa. Frio. E por que é frio? Por que vocês acham que é dada a preferência a provar o café frio, com a temperatura mais baixa? Para penalizar o produtor, né? Não, não é para penalizar o produtor. É para pegar defeito. Então, mas se o cara já não se propõe a pegar as qualidades, pega só os defeitos, acaba que chega nisso. Isso, exatamente. Então, essa é uma situação. Então, crianças, o que eu estou falando para vocês é de erros acumulados, ou perdão, diversidades, despadronizações acumuladas no preparo, no preparo do café cru, no preparo da amostra, na torra, na montagem da mesa. E aí, agora vocês entendem com mais clareza por que existe tanta diferença nos padrões de resposta que vocês recebem. Que os pais, que os tios, que os avós, que as avós, que as tias, que as primas, que todo mundo que toma, que comercializa café na família de vocês, está submetido. Agora, imagine se o produtor provasse café em casa. Então, são situações muito complicadas. E aí eu quero voltar aqui no slide para dizer ainda um desfecho, que é isso aqui, ó. Que é essa última frase aqui, que é isso aqui, ó. Além disso tudo que eu estou falando para vocês, são disponibilizadas aos produtores informações superficiais. Qual a informação superficial? É falar para ele, seu café deu 20% de catação. O que significa um café que dá 20% de catação? Alguém pode me explicar? O que é esse termo catação? Pelo que eu sei, é todos os defeitos que tem no café, né? Tudo que... Exato. Tudo que não é normal. Todos os grãos defeituosos são chamados de catação. Continuando essa pergunta. Todos os grãos defeituosos apresentam o mesmo impacto negativo na avaliação sensorial? Todos eles estragam do mesmo jeito? Não. Uns estragam mais, outros estragam menos. Uns depreciam mais, outros menos. Porém, todos depreciam. Por isso são defeitos. Mas nós não podemos colocar na mesma bacia um defeito preto com um grão brocado limpo, que tem um buraquinho só. Nós não podemos colocar na mesma bacia um café ardido com um café quebrado. Porque o quebrado, ele não tem defeito sensorial, ele está quebrado, ele vai ter problema na torra. Ele vai carbonizar. Ele tem densidade menor, tamanho menor, corpo menor, esquenta mais rápido. Mas a informação que o produtor tem é o seu café deu tanto de catação. E aí, com essa informação superficial, ele não sabe se é mais preto, se é mais verde, se é mais ardido, se é mais quebrado, se é mais brocado, se é mais mal granado, se é mais concha, que defeito que é. Porque dependendo do defeito,
ele pode, para a próxima safra, tentar diminuir. Mas a informação é tanto de interpretação. E eu não disse o mais grave, que eu já vi isso acontecer também. Só que isso aí em raríssimas situações, viu? Eu vi isso acontecer pouquíssimas vezes, e isso aí não é a maioria. Em alguns armazéns, é feita a classificação física do café, em alguns locais de compra. É feita a classificação física do café e determina a porcentagem de grãos defeituosos. Ou seja, o produtor já foi dado o preço com justiça, porque grão defeituoso não pode ser remunerado como grão normal. Então já foi feita a penalização em função do defeito, de maneira correta. Como eu disse, grão defeituoso não pode receber como grão normal. Não é justo com quem compra. O que é defeituoso tem revalidamentos. Isso é natural. Mas existem alguns lugares que depois que faz a separação do defeito, pega esse mundo de defeito e volta para a amostra que vai para o torrador. E esses defeitos vão ser torrados junto com os grãos normais e eles vão ser provados depois na mesa. Ou seja, em algumas empresas, o defeito é fonte de duas penalizações: classificação física e sensorial. Algum de vocês aí já se deparou com isso? Algum de vocês já passou por essa situação de os defeitos separados na catação voltarem para a amostra para ser provados? Ninguém nunca passou por isso? Ninguém nunca teve relato disso? Eu nunca vi isso, não. A gente nem tem acesso no lugar, né? Não dá para ver nada. Pois é, mas quando vocês forem fazer estágio, façam um estágio no laboratório para você ver como que as coisas funcionam. E aí, pessoal, vamos imaginar uma amostra de um café com 10% de grãos verdes. Esses grãos verdes já vão ser penalizados na classificação física. Quando esse grão de café defeituoso for para o torrador e for provar, ele vai levar a amostra, o provador vai perceber borracha, madeira, amendoim, né? Isso aí, Renan. E amargo e adstringente. Isso é perceptível de uma maneira muito clara. Ou seja, esses grãos verdes que já foram quantificados na primeira etapa, eles continuam a penalizar na segunda etapa. O produtor perde duas vezes pelo mesmo erro. Não estou falando que o produtor não deve ser penalizado pelo erro. Café com defeito não pode receber igual ao grão normal. Mas duas vezes o mesmo defeito, penalizar o lote pelo mesmo defeito duas vezes, isso é injusto. Tá? E continuando esse parágrafo, fala o seguinte: essas informações superficiais, elas não restringem apenas a questão da classificação física, restringem também aos resultados sensoriais. Hoje, já existe um esclarecimento maior com relação a resultado sensorial. Antigamente era seu café bebeu ou seu café não bebeu. O que significa um café não beber? Significa que ele tem um sabor estranho, como disse o Pedro. É um sabor de madeira, um sabor de rançoso, um sabor de vinagre, um sabor de meio de dedo. Sabe aquele meio de dedo com frieira? Isso também pode ser defeito em café. Tudo isso é defeito. Madeira, remédio, fenólico, tudo isso é defeito. Isso é café que não bebe. Tá? Ou bebe. Bebe é quando ele não tem defeito. Tá? Se o café bebe, ele no mínimo bebida dura. Tá certo? Mas hoje, essa questão já é um pouco mais elucidada. O produtor já tem essa informação mais clara. Se é um café que bebeu doce, bebeu mole, bebeu rio, bebeu sujo. Mas ainda tem gente que fala que um café bebeu duro, riado, rio. E um café bebeu duro, riado, rio? Tem xícara adstringente sem defeito, tem xícara com defeito leve,
e tem xícara com defeito grave. Não pode ser duro e reado rígido. Ele tem que ser classificado pela menor descrição. É um café rígido. Então, são situações que hoje estão despadronizadas. Vamos dizer uma outra coisa, eu já tenho mais 2 minutinhos. Uma outra questão. Em determinadas empresas, a descrição do café é fine cup, como é que é? Fine cup, good cup, tem um monte de nome. Tem fine, como é que é? Ai, gente, eu nem lembro. Tem um monte de nome esquisito. Uma empresa classifica de um jeito, outra empresa classifica de outro jeito, uma empresa chama de R não sei o quê, R não sei o quê, R para lá, R para cá, outra não fala R, outro fala termos em inglês, outro fala que é duro, outro fala que é mole, e um fala que é bebida limpa, outro fala que é bebida suja, sabe? Então, isso é uma questão também que confunde. Por isso é que eu falo em informações superficiais, informações desencontradas, despadronização de metodologia, despadronização de preparo e, consequentemente, respostas diferentes. Mas o que eu digo para vocês, isso é uma realidade. Isso é o sistema comercial. Não estou falando que é errado. Eu estou falando que é assim. E que as empresas têm a autonomia da definição da metodologia interna. Quem cobra é o produtor. Então, quanto mais desinformado o produtor tiver, melhor para eles. Isso é uma coisa óbvia. Em todos os sentidos, em todas as situações. Sabe? Então, com essas informações, eu quero aqui finalizar a minha apresentação de hoje, né, finalizar as minhas informações de hoje e deixar um tempo para vocês fazerem alguma pergunta, alguma consideração. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Ô Zé, eu queria saber sobre essa parte aí separa a classificação física e separa os defeitos, né? Aí ele prova o café com os grãos normal. Isso. Por exemplo, ele compra o lote, aí ele vai ter alguma máquina, alguma coisa para separar isso? Ou tem tudo isso. Você não lembra da aula de colheita e pós-colheita? Quando eu falei para vocês lá do porto ou do peneirão, que separa os grãos por tamanho, depois separa por densidade, na densimétrica, e a máquina eletrônica separa por cor? Então, essas empresas fazem toda essa separação. Conseguem separar todos os defeitos. Aí o valor que ele desconta naqueles com defeito é para, tipo, o custo que ele vai ter com a máquina, mais ou menos? O que ele desconta é porque um café defeituoso não pode ser remunerado como um café normal. Como que vai pagar para um produtor? Um produtor que tem um lote de café com baixíssima porcentagem de grãos defeituosos, ele não pode receber, ou melhor, o produtor que tem um lote de café cheio de defeito, ele não pode receber o mesmo valor de um produtor que tem um lote de café com baixíssima quantidade de defeitos. Não é justo. Mas só que, depois que esse café é comprado, esses defeitos são separados. E a maioria das empresas provam esse café depois sem defeito, porque sem defeito eles conseguem perceber melhor as características positivas do café. E o maquinário que essa turma tem retira todos os defeitos, seja na primeira, na segunda ou na terceira etapa. O que nós não podemos conceber, turma, é que os produtores sejam penalizados pelo mesmo defeito 2 vezes, tanto na classificação física quanto na classificação sensorial. Isso é inconcebível. Tá certo? Respondi a pergunta? Respondeu, obrigado. Então tá certo. Nós estamos finalizando a aula aqui, pessoal, porque já deu 9 horas, eu não quero avançar no horário do professor seguinte. Boa noite para vocês, boa aula.